A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos aí para mais um estudo abençoado de Gênesis capítulo 10, um spoiler de Gênesis. E Deus até aqui nos tem abençoado, nos tem aberto o entendimento. E com certeza vai continuar assim, porque a palavra de Deus ela é linda, ela é viva e ela é eficaz. Amém? Então se você puder, vem comigo aqui para mais um estudo, um spoiler da palavra de Deus. Gênesis capítulo 10. Vamos lá? Nós vamos falar então dos descendentes dos filhos de Noé, onde houve uma dispersão e aonde houve a multiplicação, né, de tribos, de pessoas, cada um indo para um lugar. E é muito rico, tá, esse capítulo 10 de Gênesis, porque nós vamos ver alguns detalhes que são muito importantes. Vamos lá? Versículo 1 diz assim, olha: são estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Então aí ele vai falar, né, das gerações de quem? De todos os filhos de Noé que formaram o quê? Uma nova geração, uma nova nação, cada lugar, cada região, tá? E eu quero aproveitar esse versículo primeiro, olha a riqueza desse versículo primeiro aqui, porque existem dúvidas e muitas pessoas que falam assim, poxa vida, mas por quê, né? Qual era a cor de Adão e Eva? Né? Adão e Eva, eles eram brancos. Como é que existem então pessoas diferenciadas nas suas cores, diferenciadas, né, no seu modo de vida? Porque em determinados lugares as pessoas nascem diferentes e nós vamos dizer que todos somos irmãos. Por que isso acontece? O versículo diz, olha só, o versículo 5 aqui, ó. Versículo 5 do capítulo 10. E estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então vamos estudar um pouquinho, abranger um pouquinho em cima desse versículo primeiro aqui. Tá? Primeiro, a pergunta é, Adão e Eva, eles eram brancos ou não eram brancos? O que você acha? Bom, quando a gente vem aqui, tá? Gênesis capítulo 2, lá atrás, né, onde nós já passamos, versículo 7 diz assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, tá? Ou seja, se nós fomos formados do pó da terra, na verdade, pasme, né? E não sou eu que digo não, vou te provar aqui, tá? Não somos na verdade brancos. Não somos brancos, não existe a cor branca verdadeiramente. Se você pega uma folha de sulfite, aquela folha bem, né? Ou então você pega apenas o seu celular aí e coloca ele no fundo branco. Já viu alguma pessoa dessa cor branca mesmo assim? Tá? Então a folha de sulfite, você vê que ela não é branca. Inclusive tem até um cientista, tem até o site dele, se você procurar, Adalto Lourenço, onde ele diz exatamente algo interessante. Ele diz assim, ó, que todas as peles são marrons, indo para claro ou escuro, tá? Para claros ou escuros, ou seja, quando as tribos eles se destacaram, eles foram para regiões distantes, né, para terras distantes, e existiu em todas as nações, como existe em todos os animais, uma adaptabilidade, e essa adaptabilidade, ela tem um processo em cada organismo que vive em determinada terra ou que nasce. Que processo é esse? Uma pigmentação chamada de melanina. Isso é ciência, irmãos. Melanina. E o que essa melanina faz? Essa melanina, ela é um pigmento que ela age através do sol, ou seja, quanto mais você está numa região gelada, tá? Essa melanina, você vai lá para o sul e tal, então essa melanina é pouca, porque o raio do sol não chega muito junto, e a pele das pessoas tende a ser o quê? Mais branca, está dando para entender? Quando você vem para uma área mais quente, essa melanina do sol, ela bate mais forte, a tendência da pele da pessoa deve ser mais o quê? Escura. Entendeu? Então essa melanina é o que? Um pigmento natural, né, do corpo, né, que o calor fornece na a cor da pele, tá? Há uma diferença na pigmentação dos olhos, cabelo e etc. Você sabia disso? Então todos nós, na verdade, fomos feitos do quê? Porque nós partimos de Adão e Eva, fomos feitos do quê? Do barro. Você já viu um barro branco? Você já viu uma terra branca? Mas quando a gente vê o processo de adaptabilidade, aí a coisa muda. Ah, mas tem pessoas que são meio claras, outras meio claro, meio escuro. Justamente por quê? Porque quando as gerações elas abriram aqui nessa dispersão, existiu o quê? Casamentos. Por exemplo, um brasileiro pode nascer com a japonesa e casar com a japonesa, sim ou não? Hã? Vamos supor, o Pelé, o falecido Pelé, né? Ele ficou com a Xuxa. Que cor ia sair daquilo ali? Hã? Ia nascer uma cor totalmente branca ou totalmente preta? Porque existiu o que ali? Aí começa a existir o que chamamos de genética.
Tá dando para entender? Então, só esse versículo primeiro tira a dúvida de muitas pessoas, que alguém pode falar para você, se somos todos irmãos, por que um é preto, outro é branco? Né? E agora, volto a dizer, não existe uma cor totalmente branca, existe uma tonalidade mais clara. É como se a gente pegasse um carro, um é cinza mais claro, outro é cinza escuro, tá? Uns vão falar, não é tudo cinza, mas não é tudo cinza, existe uma tonalidade. E a gente começa a ver, então, a diferenciação desses detalhes. Tá dando para pegar até aí? Então, como eu já disse aqui, tá? Essa dispersação dos filhos de Noé, cada um foi para um canto, como eu já li aqui no versículo 5, cada um formou uma língua, segundo suas famílias, segundo suas nações. Por isso que cada vez que você for para regiões mais do sul, né, os gaúchos, as gaúchas, dificilmente você vai ver alguém preto. Fala a verdade, na cor negra. Mas vai para a África, tá? Aliás, deixa eu falar um detalhe para você que nós vamos chegar lá. Vamos lá para o versículo 6, olha só. Versículo 6, o que diz? Os filhos de Cã foram Cuxê, Mizraim, Putê e Canaã, tá? Esses foram os filhos de Cã, Cuxê, Mizraim, Putê e Canaã. Agora deixa eu falar para você. Nós vemos aqui que Noé, lembra aquele, como a gente leu no estudo passado, ele amaldiçoou. Quem ele amaldiçoou? Na verdade não foi Cã, ele amaldiçoou Canaã. E Canaã era o filho mais novo de Cã. Tá? Então eu acredito aqui, né, que porque olha o que diz o texto. Cã foi, viu seu pai, voltou e chamou seus irmãos. E olha que a maldição do próprio, entre aspas, maldição, né, proferida pelo próprio Noé, foi em cima de Canaã. Olha só, e despertou Noé do seu vinho, tá? Gênesis 9, 24. E soube que seu filho menor lhe fizera, e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos, e disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja ele Canaã, servo por servo. Em outras palavras, ele jogou todo tipo de maldição sobre Canaã, tá? O filho mais novo de Cã. Volto a dizer aqui, ó, os filhos de Cã foram Cuxê, Mizraim, Putê e Canaã, tá? Então, o filho mais novo foi praticamente amaldiçoado. Mas eu lembro que eu disse para vocês que uma coisa é você receber algum tipo de maldição, outra coisa é Deus permitir. Lembra que eu falei com vocês? E quando a gente ainda vai chegar lá, vou pegar aqui um spoiler lá na frente. Quando a gente segue a linhagem de Canaã, os cananeus, a gente vai parar onde? Em toda a linhagem de Davi. Você está vendo como Deus, o que o homem profere em cima de um alcoolismo, em cima de um ódio, não é o que Deus quer? E como assim, irmão? Porque quando a gente chegar lá na frente, eu vou te falar de alguém que você já deve conhecer, chamada de Raabe. Você já ouviu falar em Raabe? Já ouviu? Pois é, Raabe era uma prostituta cananeia. Ela era cananeia, da descendência de cananeus. Sabe com quem ela casou? Depois que ela, lembra que era 2 espias, né? Que ela ficou com os espias, né? Guardou os espias para que eles não fossem mortos, né? E ela falou assim, olha, eu só queria salvar minha família e tal. Então ela era cananeia. Sabe com quem ela salvou depois desse ato aí, se rendendo aos pés de Deus? Ela casou com Salmão, tá? E ela e Salmão tiveram um filho chamado de Boaz. Sabe quem era Boaz? Bisavô de Davi. Boaz, sabe com quem ele casou? Com Ruth. Sabe quem nasceu de Ruth? Obed. Sabe quem era filho de Obed? Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi. Então você vê, quando eu falei com vocês no último estudo, que uma coisa é você proferir uma maldição e não reconhecer o seu erro. É muito fácil Noé ter proferido aquela maldição sobre um jovem que riu dele, né? Filho de Cã, o Canaã. Canaã será servo, Canaã será servo. No entanto, lá na frente, Deus muda as situações. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Então, Deus muda as situações. Deu para pegar? Então, primeiro, a genética, né? Por que tem um preto, isso, aquilo outro, um branco? Não existe, na verdade, um totalmente branco. Não existe totalmente branco. Um totalmente branco é só você olhar o fundo aqui do seu... Eu estou aqui no notebook aqui, a tela está realmente branca. Eu nunca vi uma pessoa branca dessa cor. Só se for de susto. Tá entendendo? Então, existe o mais claro, bem claro, ou mais escuro. Agora, claro, a gente joga logo pro popular, né? É branco, é negro, é pardo, é não sei o quê. Por quê? Porque houve uma miscigenação, uma mistura de raças, principalmente aqui no Brasil. Então não tem, existe aquela cor, né? Como eu mesmo tenho aquele, eu brinco assim que é meio burro fugido, né? Porque meu pai era negro, minha mãe era branca. Então eu nasci com aquela corzinha assim mais ou menos, tá entendendo? Então, deu para entender até aí, né?
Então eu espero que tenha ficado claro aqui das gerações, das raças, das cores, né? Entendemos aqui que esse processo de melanina, desse pigmento natural a partir do sol que vem no nosso corpo, ele vai fazer a diferenciação de pele por pele, de olho, tá entendendo? Por exemplo, os gaúchos, você vê, a maioria lá tem os olhos verdes, né? Azuis muitas das vezes, mas não acontece mais lá pro sentido da África. Ah, sim, deixa eu pegar outro detalhe. A família de Cã, a família dos cananeus, eles se dispersaram para aquela região da África. E é por isso que, infelizmente, as pessoas já ouviram alguém falar, todo negro é maldito, porque era lá de Canaã. Não é não, querido. Você vê que coisa, né? Que coisa, né? Mas geralmente porque eles começaram a formar a nação deles lá para a África, para aquelas regiões mais quentes, eles vieram mais escuros. E com isso já veio uma sentença sobre a vida deles, achando que aquilo era castigo de Deus e não tinha nada a ver, como sempre, não tem nada a ver. Agora, quando a gente deixa de estudar, é assim que a coisa vai acontecendo, tá bom? Agora vamos aqui para o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8, vamos para o 7. Tá? Os filhos de Cuxê foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabetká, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Agora olha só, versículo 8. Cuxê, tá? Atenção, Cuxê, filho de Cã, tá? Vou voltar, vamos lá para o 6. Os filhos de Cã foram quem? Cuxê, Mizraim, Putê e Canaã. Cuxê, o filho de Cã, gerou a quem? Um nome que eu já expliquei uma vez aqui no final de ano, lembra? Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nunca houve, tá? Então o princípio do reino de Nimrod foi o quê? Babel, Ereque, Acade, Acalné, na terra de Sinar, tá? Então daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reboete, Ir e Calá. Então veja só, lembra de Nimrod? Pois é, a figura começou aí. Eu vou dar um spoiler rapidinho para vocês, tá? Então Nimrod, filho de Cuxê. Cuxê casou com Semíramis, tá? Não se sabe ao certo os motivos, mas alguns dizem que é porque, na verdade, Cuxê descobriu o relacionamento, né? A queda, né? Diz que até agora eu esqueço o nome, que é o filho que se... Édipo, que é o filho que se apaixona pela mãe, eu esqueço como é que é essa coisa. Cuxê, uns dizem que começou a desconfiar, enfim. Cuxê morreu, tá? E Nimrod começou a ter relacionamento com a sua mãe Semíramis, de onde veio então Tamuz, tá? E aí aquela longa história de Natal que não é o momento agora. Mas a gente só vê que isso aí veio proliferando, tá? E Nimrod era um homem realmente determinado, mas ele tinha um fator muito negativo nele, tá? Que era o quê? Peitar a Deus. Aliás, por que ele fez essa torre de Babel? Isso tem uma história também. Porque ele falou bem assim, olha, como os nossos antepassados, né, morreram todos no dilúvio, agora eu vou fazer uma torre bem grande. Vamos juntos, vamos fazer uma torre bem grande. E eu quero ver a água que Deus mandar aí da próxima vez, se vai alcançar as nossas vidas. E o pior, ele convenceu toda a geração e todos unidos começaram a criar uma torre conhecida como Torre de Babel. Você está entendendo até aí? Então nós temos que começar a entender cada vez mais a palavra. E deixa eu ir aqui para vocês aqui. Já falamos dos filhos de Cuxê, né? Então, cada vez que a gente caminha para a palavra, a gente vai ver que tanto Nimrod tem uma história, por isso que os homens e mulheres na Bíblia eles têm muitos filhos, tá? Mas não adianta a gente ler apenas genealogia, tá? Então, por isso que a gente faz esse spoiler aqui. Para quê? Para a gente começar a entender que diante de todas essas pessoas, alguns se destacaram, uns infelizmente, né? Pro lado errado e outros, felizmente, pro lado bom. Aliás, outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, esclarecer também. Vamos aqui, Gênesis 10, vamos aqui pro versículo 21, onde diz assim: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, olha aí, sobrinha aí, Éber, irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos, tá? Esse Éber, é por isso que até hoje, na terra lá, né, do Egito, na terra lá de Israel, quando eles falam hebreus, como falavam com Abraão, hebreus, por quê? São descendentes de Éber, ou quando eles falam semitas. Só que naquela época eles falavam mais o quê? São hebreus, ou seja, são da linhagem de Éber, né? Aquela, por exemplo, a guerra que está havendo lá em Israel, né? E o pessoal lá, aquela guerra lá, são o quê? Antissemitas, são contra Abraão, tá? Então a guerra que está aí afligindo tudo ali, nós vemos quantos mortos estão aí, tá? A faixa de Gaza, aquele pessoal do Egito ali, aquela fronteira toda ali, atacando a Palestina, e pessoas civis que não tem nada a ver com isso,
pagando com a vida, mas o ódio ainda florescendo vivo no coração, né, de muitas pessoas, né, de grupos terroristas como o Hamas, Hezbollah. Então a gente vê que eles falam, os hebreus têm que morrer, ou então os semitas têm que morrer. Por quê? Sem Cã e Jafé, lembra? Então eles falam semitas por quê? Descendentes de Sem. Tá? E quando fala hebreu também vem da linhagem de Sem. Então é como nós, se virmos a Cristo, né, como os apóstolos, eles eram chamados de quê? Começaram a ser chamados de cristãos, porque seguiam a Cristo. Então existe essa adaptação de termos, tá? Só para a gente entender aqui mais um pouquinho. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, já vimos isso aí. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos lá. Então aqui continua falando de todas as gerações. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, né? E começa a falar a geração de geração. Isso eu acho aqui um pouco desnecessário, tá? É bom você ler, é bom você estudar, mas eu aqui preguei seguintes focos, tá? Só fazendo um spoiler aqui, uma repetição. Primeiro, a dispersão das gerações criou novas famílias. Cada uma foi para um lugar. Então isso afetou a cor da pele, cabelo, olhos. Deu para entender até aí? O filho de Canaã, na verdade, quem amaldiçoou, tá? Foi o Noé, no caso, o avô, né? Amaldiçoou toda a geração de Canaã. Mas Deus, você não vê Deus outorgar nada. Mas, irmão, como é que lá na frente essas gerações, Jebuseus, Eteus, não sei o quê, por que eles ficaram inimigos? Porque até hoje tem pessoas dentro da igreja que também são inimigos de Deus. Então a coisa não muda, nós não podemos rotular um povo, tanto que Deus na hora, cada vez que nós estivermos lá frente a frente com ele no trono dele, ele vai separar o quê? Santo de profano. E olha que vai ter muitos que vão falar assim, Senhor, em teu nome, eu profetizei. Não, eu sou da geração dos crentes, eu sou da linhagem dos cristãos. Ele vai falar assim, eu nunca te conheci. Tá entendendo? Então, volto a dizer, não vamos rotular. Você vê que Raabe, mesmo como eu expliquei para você, tá? Raabe, ela veio a quebrar tudo isso. Aquilo que Noé falou lá, quebrou. Por quê? Todos nós temos, tá, a possibilidade de quebrar, tá, coisas hereditárias, maldições hereditárias, melhor dizendo, tudo aquilo que vai nos ferir e que a gente às vezes, meu pai era assim, minha avó fez um trabalho. Amigo, repreende, quebra, entra em oração e jejum e quebra essa maldição em nome de Jesus, tá? Então, os cananeus, né, através de Raabe aí, que veio a geração de Davi, tá? Que veio a geração de Davi. Então você vê como uma coisa pode mudar? Claro que pode, porque todos nós temos a opção de mudar ou de continuar na mesma falha e no mesmo erro. Dando para entender até aí? Tranquilo? Então a nossa preocupação é exatamente essa, tá? De que as pessoas venham a entender que a palavra, essas gerações vieram, né? A coloração mudou, mas a alma continua a mesma. E todos nós somos irmãos, que quando a gente começa a retroceder, juntar as nações e retroceder, vamos para onde? Em Adão e Eva. Por isso que nós somos irmãos, tá? Independente de cor, independente de situação bancária, nós somos irmãos, tá? Nós somos feitos à imagem e semelhança. Agora, a diferença é quando nós nos tornamos filhos, tá? Porque se tornar filhos é entregar a Deus o nosso coração, a nossa vida e confessar a Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Para fechar, versículo 32, olha o que diz aqui. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações de toda a terra depois do dilúvio. Então a pessoa que está lá na Paraíba agora, eu estou aqui no Rio, outras que estão lá em Floripa, outras estão... Se voltar todo mundo, somos irmãos. Mas um é alto, louro, olhos azuis, né? E tal, né? Isso é um processo, como eu volto a dizer, da melanina, um pigmento natural, tá? Quanto mais sol, mais escura a pele, tá? Tanto que até lá no deserto é uma coisa interessante, né? Que eu vou dizer para vocês aqui. Vocês nunca veem um árabe lá, né, com a cabeça descoberta, sem aquele roupão. Aquele roupão é uma moda? Não. É para proteger do calor, tá? Refrigera, por incrível que pareça, da quentura, para não fazer um calor e nem cozinhar nem o cérebro deles, porque lá o sol é muito forte, eles andam muito a camelo, eles vão para lá, e lá é muito quente, sabe? Muito quente no deserto, e à noite é gelo, Ali é complicado, tanto que quando a gente lê a Bíblia, nós vamos chegar lá, à noite Deus colocava o quê? Uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo para esquentar, e de dia, uma nuvem
para proteger. Nosso Deus é lindo, né? Mas não é o momento agora. Então vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado mais uma vez desse estudo, tá? Eu procurei aqui fazer um spoiler muito rapidinho, né? Pra gente ver. Falamos um pouquinho sobre Nimrod, vamos falar mais um pouquinho sobre ele, né? Da confusão que houve toda aí, né? Do pecado que ele cometeu. Houve consequências também, tá? Ele foi um homem muito bem visto no sentido de domesticar cavalo. Foi um dos primeiros, foi ali que começou até o primeiro homem valente a domesticar cavalos selvagens. Se você chegar perto de um cavalo selvagem, você nem chega perto, que o bicho é brabo mesmo. E ele conseguiu domesticar, mas por que ele era bom? Não, porque foi uma ordem dada por Deus, que o homem iria dominar todos os animais. Todos os animais. Mas o que aconteceu com o Nimrod? Como acontece com todos aqueles que têm a soberba, ele começou a crescer no seu eu, na sua soberba. Eu dominei, agora eu vou fazer Babel. E nós vamos chegar lá atrás, vamos passar pela torre para a gente entender mais um pouquinho, tá bom? Espero ter contribuído mais um pouquinho. Qualquer dúvida, fala comigo aí, tá bom? E nós vamos aí esclarecer mais um pouquinho. Que Deus abençoe a todos por mais esse estudo aí de Gênesis capítulo 10, tá? Tenham todos aí um dia maravilhoso. E qualquer dúvida, como eu já disse, retornem para mim e a gente conversa mais um pouco. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Família linda, pescadores de almas.